irmãos, muito bacana. Lenilson era o caçula, só que eu não queria sair do colo do pai, eu não queria sair do colo do pai. Aí eu fingi que estava dormindo, aí eu ficava assim, olhando. E isso, papai ficava segurando o Lenilson, e eu ficava no colo do pai. O pai tem que tirar, diga comigo, tem que tirar do colo da mãe? Tem que tirar. Tem, é importante, tá claro ou não? Essa relação é fundamental, é necessária, mas se nós queremos que os nossos filhos sejam homens de verdade, os nossos filhos mulheres de verdade, nós temos que tirar da casa. Tirar dentro da casa. Pegou lá pra fora. Subiu. Subir é sempre pra cima. Vamos falar junto? Subir sempre? Sempre pra cima. Né? E se encontramos conflitos nas trevas da nossa vida, vamos estar atentos a isso. Vamos estar atentos a isso. Olha, gente, eu estou criando um programa, todos vocês estão convidados, e fique sabendo, vai se chamar Pai. Opa. Pai. Pai. Um programa chamado Plano de Ação Individual. Não é interessante a sigla? Então, por que Pai? Porque muitos de nós temos dificuldades de ter planos, fazer planejamentos, de ter ações individuais no trabalho, no casamento, na carreira, porque talvez uma figura paterna tenha nos faltado. Entende? É para jovens, adolescentes, adultos, para quem quiser organizar a sua vida, é bem interessante, a gente vai falar aqui, quem sabe a gente faça um dia aqui, né? Por isso, na batalha é preciso perceber, objetivar, encarar também a realidade, sem mascará-la. É preciso perceber, objetivar, encarar a realidade, sem mascará-la. Olha o que Davi fez, quando ele olha para a casa dele, ele não mascara, ele vê cinzas. O grande problema é que tem mulheres, às vezes, que estão olhando para o seu casamento, está querendo tamponar a cinza que está diante dos seus olhos. Não. Davi chega lá, vê o estrago que tudo aquilo havia causado. Preste atenção, amados. É muito importante. Eu criei uma sigla hoje à tarde. Hoje de manhã eu trabalhei, porque tive que ajudar uma família de uma grife muito famosa aqui no Rio de Janeiro, que está com um problema enorme. Então eles tinham um problema para resolver. Enquanto eu esperava, eu criei uma sigla. Eu criei uma palavra chamada ideias. Ideia. Se você está diante de um problema complexo, você precisa de ideias. E de identificar o problema que você está vivendo. Porque às vezes nós estamos diante de um problema, mas a gente não identificou com clareza. Quando Davi está diante daquela situação, ele identifica o problema. Ele define o problema. De definir o problema é de explorar as situações. 4, de implementar ações. Daí a palavra ideias. I de identificar, D de definir, E de explorar as situações, 4, de implementar ações para resolver aquele problema. E olha que coisa interessante, amados. Davi nos ensina coisas fantásticas aqui. Quando você estiver diante de um problema, você pode ter algumas atitudes. Você pode ignorar o problema, que não é uma saída bacana. Você pode fantasmagorizar, ou seja, superdimensionar o problema, que também não é uma saída inteligente. Né? Você pode se paralisar em função do medo, que também não é a melhor saída. Mas você pode focar o problema, que também é uma saída desastrosa. Ué, não é? É isso mesmo, eu vou te explicar. Então você pode ignorar o problema, você pode fantasmagorizar o problema, você pode superdimensionar o problema, você pode subestimar o problema, dar menos importância do que ele tem que ter, você pode focar o problema, que também está errado. A maior parte das pessoas vão por esses caminhos. Davi nos ensina algo muito importante.
Por que quando você está diante de um problema, você não pode focar o problema? Quer entender? Vamos entender? Primeiro, porque aumenta seu estresse, aumenta a sua ansiedade, te deixa impotente, te deixa com um sentimento de fracasso, porque você só está com foco no problema. Porque te dá uma sensação de preocupação constante e te leva ao desamparo. Quando você estiver diante de um problema, não foque. Você sabe por que nós conseguimos sair, vir para cá? Aqui é o nosso lugar. Tivemos um tempo lá no Concerto, um lugar que Deus nos levou para lá por um tempo, com dificuldades enormes. Gente, quando você vê esse prédio aqui e o negócio que a gente fez, vocês não têm noção a luta que foi isso aqui. Só eu, Lenilson, o Beto e nossas esposas sabemos. Teve um dia que eu fiquei 9 horas em cima de uma minuta. 9 horas num dia. Num dia. Reuniões das mais diversas sem imaginar. Com quantos, né, Lenilson? E usamos técnicas, as técnicas mais novas, inteligente mesmo. Sentei com o Lenilson, com o Beto, estudamos juntos técnicas de Harvard para negociação, porque nós queríamos fazer a coisa certa, a coisa bem feita, a coisa de modo inteligente. Nós estávamos lidando com altos negociadores. Eles pensam que pastores é tudo um bando de idiota. E no final das contas, as pessoas com as quais nós fizemos negócio tornou-se nossos amigos. Foi um processo. Focamos solução, não focamos o problema. Por isso, que quando você foca a solução, leve essa frase para a sua vida. Compreenda que em cada crise se escondem grandes possibilidades. Vamos falar junto? Compreende que cada crise se esconde grandes possibilidades. Quando nós vivemos um momento difícil de crise, nós temos que entender que nós estamos diante de grandes possibilidades. Preste atenção nisso. Você está em crise, então entenda que quando você vive crise, você esconde grandes possibilidades. Vamos ler o segundo. As lágrimas regam as sementes que deixamos pelo caminho. Bonito, né? Vamos falar junto? As lágrimas regam as sementes que deixamos pelo caminho. Entenda isso. Você está chorando, né? Lembra do Kleber que dizia, né? As minhas lágrimas serão, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para carregar a minha fé e consolar meu coração. Exatamente. As lágrimas regam. Você está chorando, está com dificuldade, está com problema. Lembra que as lágrimas enriquecem, regam a sua vida. Eu não trocaria, digo isso com toda a convicção da minha alma, nenhum problema difícil que eu vivi, considerando a riqueza que eu adquiri ao passar por essas situações todas. Eu não seria o homem que eu sou. E eu não estaria o que eu estou fazendo. Deus tem mudado de maneira poderosa. As pessoas públicas, as pessoas famosas do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, estão procurando pessoas que não bênção na vida deles. Eles chegam lá em algo difícil. Quando eu sei que eles têm uma fé, porque toda vez que eu fecho essa porta, quem está aqui sentado nessa cadeira é Deus. Então as lágrimas regam as sementes que deixamos pelo caminho. Quando você foca na solução dos seus problemas, você concentra seus pontos fortes para tirar proveito deles. Quando você só foca o problema, não a solução, você fica desanimado, fica impotente. Por isso, concentrar-se nos pontos fortes e como tirar proveito deles. Você tem riquezas, às vezes, que nunca tem sido usada. Uma frase, anota, essa frase pode mudar a sua vida. Preste atenção. Quando você estiver diante de um problema, faça essa pergunta para si mesmo.
Presta atenção, né?